Há 8 meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia persiste no coração da Europa. O que todos esperavam que seria um conflito rápido, com a vitória de Moscou, segue sem sinais de um cessar-fogo ou de uma capitulação. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, consumidores ao redor do mundo temiam o desabastecimento de alimentos e a alta no preço dos combustíveis. Embora o mercado tenha ficado instável e a inflação tenha subido a níveis preocupantes nos meses seguintes, o cenário se estabilizou e alguns países, como o Brasil, começaram a registrar deflação. Nesta semana, a Rússia intensificou os ataques na Ucrânia como uma resposta à contraofensiva comandada pelo presidente Volodymyr Zelensky e novamente deu sinais de que poderia usar armamento nuclear. A ameaça do presidente russo Vladimir Putin de eventualmente usar armamento nuclear na Ucrânia coloca a paz mundial em perigo, denunciou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. Em uma rede social, ele escreveu que ameaçar com armas nucleares é inaceitável e um perigo real para todos. Para falar melhor sobre até onde vão os impactos econômicos da guerra e como seria o cenário internacional caso houvesse uma escalada militar ainda maior do conflito, o Direto ao Ponto desta vez entrevista o economista e professor da Fevale, José Antônio Ribeiro de Moura. Eu sou o Lucas Eliel e sejam muito bem-vindos. José Antônio, eu começo a entrevista te perguntando sobre quais efeitos econômicos você destacaria que o conflito entre Rússia e Ucrânia vem trazendo, especialmente nos países que estabelecem ou estabeleciam relações de comércio fortes com o governo de Vladimir Putin. Bom, Lucas, sempre que há um conflito, entre nações importantes nesse contexto político e econômico, há risco de aumento da inflação, pressão sobre os preços de diversos produtos, redução da oferta, porque a economia internacional está interconectada. E não é pouca coisa. A Rússia é a 11ª economia do mundo, enquanto a Ucrânia é apenas a 55ª. E o país possui um território extenso, mas é o maior país totalmente no continente europeu. Então, a Ucrânia também é o país com maior fertilidade do mundo. Então, existe uma pressão natural sobre os preços das commodities, como petróleo, gás natural, trigo, milho, com impacto complementar à inflação global. Logo após o começo da guerra da Ucrânia, tivemos um aumento considerável nos combustíveis, mas depois, no decorrer do conflito, os preços estabilizaram e até caíram. O que aconteceu que os cenários mais pessimistas e até de escassez não se confirmaram? Bom, inicialmente, os preços dos combustíveis estão sendo influenciados por esse embargo ao petróleo da Rússia, que diminui a oferta, e que a Rússia é atualmente o 3º país produtor do petróleo no mundo, com cerca de 10.600 barris dia, e com essas sanções comerciais, preliminarmente ocasionou a redução da oferta global do produto e fez com que o preço subisse. Posteriormente, houve, inclusive, uma pressão própria dos Estados Unidos aos países produtores, o OPEP, para que continuasse produzindo, em função, não só, nós temos aí vivendo a questão da guerra, mas antes nós tínhamos a pandemia, então isso afeta muitas economias, porque o petróleo é um produto essencial para as economias, para a energia, enfim, e isso vem, claro, afetando muito os preços. E depois eles caíram por conta da maior oferta e um pouco também da recessão. Nós entramos ali, principalmente nos Estados Unidos, que é o maior consumidor, a maior economia do mundo, começou a entrar numa diminuição da econômica, uma recessão econômica, vamos dizer assim, menor nível de atividade econômica, e isso também impactou numa menor demanda. E aí os preços e a produção e os preços vão se ajustando, justamente essa demanda lógica da economia, oferta e demanda. Mas em relação aos combustíveis, nós vamos ter aí sempre
vamos dizer, uma margem de deslocamento, até porque essa incerteza, né, mundial, econômica, política econômica, diria assim, ela vai sempre, né, nós vamos estar sempre impactadas, né, os preços uma hora vão aumentar um pouco mais, uma hora vão cair, então a estabilidade no curto prazo ela vai ser um pouco difícil, vamos dizer assim. José Antônio, um movimento similar podemos citar na questão dos alimentos. Se temia um grande desabastecimento, que até afetou alguns países, mas não atingiu o nível que se previa logo no começo da guerra. O mercado internacional está melhor equipado para lidar com crises localizadas do que em décadas anteriores? Olha, digamos, eu diria que sim, né, no sentido que existe mais experiência, maior tecnologia, né, maiores equipamentos, melhores equipamentos, enfim, né, dentro dessa, vamos dizer, evolução, né, não só humana, né, mas também política, né. E a questão dos alimentos é um problema sério, claro que impacta diretamente a questão da fome no mundo, por exemplo. Então nós vimos que a guerra principalmente afetou muito o consumo de alimentos na Ásia, né? Mas a consequência ela provocou falta de insumos, né? Em vários segmentos que não conseguiam, né, sair dali dessa região afetada, a Ucrânia e a Rússia principalmente, né? A Rússia e a Ucrânia respondem juntos por 28% da produção mundial de milho, de trigo, né? 20% de milho, e a Rússia detém 13% do mercado mundial de fertilizantes e 12% do petróleo, né? E, de certa forma, os fertilizantes, né, cevada, trigo, milho, tiveram sua oferta reduzida em função do embargo e fez os preços dispararem quase 40%, né, que afetou diretamente o custo dos fertilizantes e gerou uma inflação por toda a cadeia agropecuária, né, principalmente a questão da carne, do frango, né. Então nós vimos aqui uma dependência muito grande dos fertilizantes que subiram, e isso fez com que o preço da carne, nós tivemos aí aumentos permanentes, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos, né, porque afetou diretamente o segmento da agricultura, da suinocultura, né, da própria pecuária, e o milho vai gerar carne, leite, ovos, né, e disso óleo e farinhas, resíduo de milho, tudo isso são derivados que impactaram a cadeia alimentar. A Rússia tem encontrado impasses significativos na invasão. A Ucrânia já conseguiu recuperar territórios estratégicos no conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o exército reconquistou cerca de 2.500 km² de território controlado pela Rússia em sua última contraofensiva, lançada no fim de setembro. Em seu discurso diário à nação, Zelensky disse: Só esta semana, nossos soldados liberaram do pseudo-referendo russo 776 km² de território no leste do nosso país e 29 assentamentos, incluindo 6 na região de Luhansk. No total, 2.434 km² de nossas terras e 96 assentamentos já foram libertados desde o início desta operação ofensiva. O resultado da resposta ucraniana foi uma série de ataques de mísseis em Kiev, observados esta semana. A onda de bombardeios coordenados lançados pela Rússia nesta segunda-feira contra várias cidades ucranianas deixou vários mortos e dezenas de feridos. O presidente Vladimir Putin confirmou os ataques maciços e prometeu respostas severas em caso de novos ataques da Ucrânia contra a Rússia. Os bombardeios acontecem depois que uma explosão destruiu parcialmente a estratégica Ponte da Crimeia. Esta é a maior campanha de ataques na Ucrânia em meses e coincide com uma reunião do Conselho de Segurança convocada pelo presidente russo. José Antônio, você acha que a contraofensiva ucraniana e os ataques mais pesados por parte da Rússia, nesse momento, podem trazer de volta alguns impactos iniciais do conflito na economia, ou esse momento está superado? Não, é muito preocupante, né, porque essa guerra ela não está assim, dando sinais que ela vai acabar logo, por um lado ou por outro, né, uma desistência da Rússia, enfim, seria um ato mais, vamos dizer, louvável, se a gente pode usar essa palavra agora, né? Então, essa consequência da guerra,
ela deve se estender um pouco mais, né? Porque eu vejo um contexto geopolítico, né? Qual a verdadeira intenção da Rússia, né? Nesse sentido? Claro, existe uma conotação maior no tema, que é o oportunismo também, que pode estar acontecendo, o ataque ao neoliberalismo, né? A democracia, né? Estamos em outra Guerra Fria, né? A Rússia pode estender essa guerra até chegar ao rigoroso inverno europeu, né? Para a população pressionar os seus governantes por um acordo, né? Então nós já tivemos ali uma votação apertada na França e agora uma eleição na Itália de um governo de ultradireita, né? Então qual a real intenção da Rússia, né? Um ataque à democracia, né? Como fica a nova geopolítica, né? Como vai ser esse novo arranjo entre as relações entre os países, né? Vamos perder força, vai aumentar o protecionismo econômico, o liberalismo, né? Então eu vejo que essa guerra ela tem muito também de uma conotação política, né? De um arranjo que interessa à Rússia. E falando bem sobre esse acaloramento agora do conflito, um dos principais temores com essa guerra é a constante ameaça do uso de armamento nuclear por parte de Putin. Podemos prever quais repercussões teríamos de uma ação desse porte na questão econômica? Olha, eu diria que seria até incalculável, né? Só para ter números, assim, para ter uma referência, no começo da guerra já criou um grande problema, que foi o deslocamento humano, né? E comprou um pesado tributo essa vida humana e econômica, né? Somente nos primeiros dias os russos distribuíram 100 bilhões de ativos, né? E hoje, claro, é muito maior, né? Que se aproximaram de $1 trilhão, né? Para você ter uma ideia, $1 trilhão, fazendo uma conta rápida assim, são 5 trilhões de reais, né? Corresponde 5 vezes o PIB da Ucrânia, né? Então, o Banco Mundial ele prevê que a Ucrânia já perdeu 35% do seu PIB, né? Porque as atividades comerciais foram paralisadas, né? E já estimou um gasto de 350 bilhões de dólares, ou seja, 1,8 trilhões de reais, né? Fora, a gente pode colocar esse custo, né? Vamos dizer, esse custo econômico, mas a gente não consegue mensurar as perdas, né? Com o custo social, né? Desse deslocamento dos refugiados, de estarem sem pátrias, vão ficar desfasados escolar, profissionalmente, como é que vai ser as gerações, como é que elas vão ser impactadas. Quando se fala, então, em uma guerra nuclear, a guerra pode não acabar o planeta, né? Porque o planeta vai sobreviver, né? Mas quantas pessoas vão perder a vida, quantas nações vão deixar de existir, né? Eu, particularmente, não acredito que vai chegar num nível desse, né? Nem imagino as consequências, né? Porque, de certa forma, haverá um consenso, né? Como já tivemos também durante a Guerra Fria, por isso que eu insisto em falar que é uma segunda Guerra Fria, para se ter um acordo, porque a Rússia, de certa forma, perdeu a hegemonia, né? E seu presidente ele quer passar para a história, né? Mas tomara que passe para a história como uma resiliência e não como enfrentamento. Ao mesmo tempo que ocorrem as ameaças nucleares por parte da Rússia, organizações internacionais, a exemplo da ONU, fazem um apelo para os países tomarem medidas que possam amenizar os impactos trazidos pela guerra. We are in a world of cascading and interconnected crises. Estamos em um mundo de crise em cascata e interconectada, mudança climática, Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Como disse o secretário-geral da ONU, estamos em uma tempestade perfeita. É um momento difícil, sem dúvida, para todos nós, mas também para os formuladores de políticas, porque as escolhas importam. Precisamos alertar que podemos estar à beira de uma recessão global induzida por políticas. We may be on the edge of a policy-induced global recession. José Antônio, existe um pensamento muito comum entre as pessoas de que a Europa é o lugar ideal para se viver. Hoje está mais complicado viver no velho continente, se a gente for falar sobre o custo de vida. Sem dúvida, né? Temos que pensar muito, né, nessa decisão, né? O Brasil
pode estar passando por alguma turbulência política, mas isso é natural, né? Todos os países, porque é um novo momento, né? Nós tivemos conjugados aí epidemia, guerra, e também esse movimento político que está vendo em todo o mundo. Nós temos que ter tranquilidade, eu diria até sabedoria para avaliar bem essas questões, né? Não sair por sair, né? Porque o país, usando uma palavra mais, piorou, né? Alguns podem achar isso, né? Mas efetivamente a gente tem que avaliar bem esses riscos, porque a Europa ela está sendo alvo, né? Dessa, vamos dizer, desinstalação, né? Da política, né? Está sendo muito afetada, né? Porque ela tem uma dependência ali logística também, né? E isso pode, claro, levar em consideração uma qualidade de vida, uma menor qualidade de vida. E pensando bem, né? Para quem mora na Europa, quem é europeu, imagine para quem está chegando, né? Então essas questões elas vão se apertando, vamos dizer assim, vão ficando mais difíceis para um estrangeiro viver fora do seu país. E após esse balanço que nós fizemos aqui, qual a sua expectativa para a economia internacional nos próximos meses em relação a esse conflito e agora também mencionando o Brasil nesse sentido? Bem, então nós tivemos todo esse cenário econômico um pouco importado, né, dessa guerra, né? Então, para 2023, nós temos ali uma perspectiva de 1/3 das economias entrar numa recessão, num nível de atividade econômica baixa, e também, no que a gente diz de economia, no pior cenário, que é a estagflação, né, que é inflação com crescimento baixo, né? Então, a média de inflação no mundo vai ficar em 5%. Mas parece baixo porque a nossa já esteve em 2 dígitos, hoje está um pouco menos, 8,73%, porém, para níveis mundiais é muito alto, né? Isso impacta a vida das pessoas, né? Faz com que os governos, as políticas econômicas mundiais tenham que elevar os juros, e os juros têm um impacto ruim, né, para a economia, porque eles encarecem o crédito, os investimentos, né? Então há um crescimento global que vai ser prejudicado. No Brasil, por conta das questões internas, né, que nós tivemos, principalmente fiscal, que todos esses auxílios, né, o auxílio emergencial, propriamente a questão do funcionalismo, né, dos aumentos de funcionalismo, foram jogados para o ano que vem, né? Então nós vamos ter hoje a dívida pública brasileira de 78,9% do PIB, né? Então como é que o Brasil, né, como governante, né, o novo governante, sendo um ou outro, né, vai lidar com essa situação mais apertada, né? Então nós temos um cenário externo de recessão e um cenário interno bastante desafiador, que nós precisamos crescer, mas de que forma, né? Então não está claro de que forma nós vamos crescer. Então, com juros mais altos também, que também afeta, como eu disse, a atividade econômica. Realmente nós teremos um cenário bastante desafiador nesses próximos meses. Professor José Antônio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Lúcio. Fico à disposição. Obrigado, eu que agradeço o convite. Se você gostou desse podcast, vale a pena conferir outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo. Recentemente, inclusive, o Direto ao Ponto chegou à marca de 500 episódios. Esse podcast teve produção e apresentação de Lucas Eliel, edição de Aleph Alencar e coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Nesse episódio também foram utilizados áudios da AFP. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.